Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Momento Valorant. E claro, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente falando sobre Power Rank. O que seria o Power Rank? Bom, basicamente o Power Rank é explicando como as equipes estão classificadas. No caso, hoje a gente vai falar sobre as equipes que disputaram o VCT Américas Kickoff. Então, obviamente, será do 1 ao 11. Essa lista especificamente vai acontecer algumas vezes durante o ano, principalmente aos finais de campeonato. Então, como o VCT Américas Kickoff chegou ao fim, hoje será a vez dele. Claro, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e também não se esquece de comentar qual seria a sua lista do 1 até o 11 desse Kickoff. E se você concorda ou discorda com alguma opinião minha. Começando do último lugar, do 11º, eu coloco a Fúria. E por quê? Bom, na minha visão, a Fúria era um time que a gente tinha muita expectativa, principalmente pela chegada de Havoc, de Liaz. Se esperava que a equipe teria um bom rendimento, mas as duas derrotas, tanto o 2-0 para a Energy e também o 2-0 para o MBR, evidenciaram ainda que a equipe tem muitos problemas e que talvez alguns membros sentiram a estreia no stage internacional, principalmente Havoc. Eu esperava que talvez a Fúria de fato acabasse perdendo o primeiro jogo para a Energy, mas que conseguisse essa segunda vaga ficando aí para os play-ins. Mas a gente não viu isso e a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos, totalizando apenas 90 rounds. Um pouco acima da Fúria, colocar a Cru no 10º lugar, e é uma equipe que para mim ela poderia ter sido um rendimento muito melhor. E principalmente, teve ali Kessent e Shai chamando a atenção pelo ótimo desempenho, mas Melser e Klaus e também em alguns jogos da MTA ficaram devendo bastante e isso puniu muito a Cru. É uma equipe que errou bastante, teve uma pool até que não muito longa e principalmente a escolha de Chamber por parte, obviamente, a mira de Kessent esteve em dia, mas talvez se fosse um duelista, uma Raze que ele tem já o costume de jogar, talvez ele poderia ser mais efetivo e talvez essa Cru também tivesse chegado até o play-in. Seguindo a nossa lista aqui, eu coloco agora a Cloud9 no 9º lugar. Claro, foi uma equipe também que caiu do grupo A junto com NRG, Fúria e MBR, até teve uma boa estreia diante do MBR, mas claro, a gente sabe que esse jogo também poderia ter pendido para outro lado, claro, se não fosse aquela atuação excelente de Oxy. Contra a Energy, não teve o que fazer, a Energy é o melhor time hoje do que a Cloud9, e isso acabou pesando para a Cloud9 reencontrar de novo o MBR, mas dessa vez, vitória no MBR também, com um pouco menos de sufoco, mas claro, foi um time melhor e que, enfim, conseguiu comprovar o seu ponto, mesmo ali com alguns erros, a Cloud9 tendo alguns acertos que surpreenderam até de certa forma, mas ainda é um time que vem faltando bastante, principalmente Velit já não vem rendendo já tudo isso que a gente já espera, Zepa também não teve no seu melhor momento, então Oxy também acabou oscilando nessas séries, o que acabou punindo e muito a equipe norte-americana. Indo para o 8º lugar, agora é a vez da 100 Thieves, que tecnicamente acabou caindo no pior grupo, ou melhor, no melhor grupo, o grupo da morte com Loud, Leviathan e também a Sentinels. Enfrentou logo de início a Leviathan, conseguiu levar a série para o 3º mapa, principalmente com uma atuação muito boa de Búcio, mas acabou caindo logo na sequência para a Sentinels por 2-1 também, ou seja, é um time que teve alguns acertos. Búcio já mostrou que pode ser essencial para a equipe conseguir ter novamente o seu ótimo desempenho, mas as atuações ruins de Bang, Asuna e também Cryo chamaram a atenção e forçam com que a equipe se questione sobre qual será o seu futuro. Afinal, talvez esse seria o ano que Cryo e Asuna conseguiriam ter o seu grande ápice. Mas isso já vem sendo falado também já nas outras temporadas. Então, a gente imagina que essa pode ser uma das últimas chances da dupla conseguir se provar no cenário internacional. Novamente, Bucho teve um ótimo desempenho, conseguiu carregar a equipe em alguns momentos, principalmente jogando de Gecko, mas a gente sabe que não será sempre que ele terá esse brilho. Então, para mim, a 100 Thieves é um time que ainda está devendo muito, teve alguns lapsos que pode ser melhor do que o ano passado, mas ainda, para mim, é digna do 8º lugar e não deve brigar por tanta coisa assim nesse ano. Em 7º, talvez aqui entra uma das grandes decepções, não só minha, mas de boa parte da comunidade que esperava muito dessa Leviathan. Leviathan foi um time que montou um projeto muito forte para esse ano, principalmente passando pela contratação de Aspas,
E logo depois, né, depois de todos aqueles problemas com o NZR, a equipe trouxe com. Então era um time que se esperava muito, mas que eu particularmente ainda sempre tive um pouquinho, uma pulguinha atrás da orelha, assim como a NRG. É uma equipe que tem muitos talentos individuais, mas que Mazino já não vinha rendendo no ano passado, Tex entrou e mudaria de função, além de Con, que também iria para o seu segundo ano buscando se firmar no cenário mundial. Claro, fez um ótimo 2023, conseguiu ser campeão mundial, mas a questão que ficava é, será que ele conseguiria repetir? Talvez não tudo, mas boa parte do seu rendimento, assim como era na EG? Em tese, ele fez até que uma boa série, diante também da 100 Thieves, logo na estreia do Kickoff, mas acabou não conseguindo repetir isso diante da Loud. Uma atuação muito ruim, e logo em seguida, contra a Sentinels também não conseguiu se provar. Então, obviamente, é um bom jogador, mas a gente sente que talvez essa mudança de rotação de mapas, né? A saída da Fracture, que ele tinha um solo muito bom, na Pearl também era um jogador que conseguia ser bem dominante, pode acabar influenciando bastante nesse jogo aqui da Leviathan. Então é uma equipe que, na minha visão, deixou bastante a desejar, teve aspas ali com alguns bons jogos, mas claro, diante da Loud foi muito aquém do esperável, principalmente para o reencontro. E também King ali não teve uma boa primeira série, cresceu durante o segundo e o terceiro jogo, mas ainda não foi o suficiente. E Tex e Mazino, claro, são as principais decepções. A gente viu ainda o Mazino ter alguns pequenos lapsos, mas Tex, mesmo ainda em alguns mapas, acabando voltando para duelista, não foi aquilo que esperava. Então, a Leviathan ainda é um time que vem devendo muito e que fica essa grande pulga atrás da orelha. Será que Com e aspas conseguirão carregar o time? E principalmente, King terá ali a boa função de IGL, conseguirá unir os dois lados da equipe para enfim formar um conjunto que pode brigar por títulos? Ou Mazino e Tex, e além de algumas atuações bem abaixo que a equipe pode ter, vão influenciar ainda mais no desempenho da Leviathan em 2024. Aqui no sexto lugar, para mim entra a G2, e é uma equipe que algumas pessoas tinham uma certa expectativa de que a equipe, enfim, conseguiria se provar no Tier 1 regional, mas para mim ainda falta bastante dessa G2. Lógico, teve alguns mapas que a equipe teve um bom desempenho, como as próprias Sunsets que foram disputadas, mas ainda está muito longe de ser uma equipe que realmente possa bater o nível ali, talvez de Loud, de Sentinels ou até mesmo da NRG. Bom, para mim essa G2 tem o Leaf, que foi muito bem, principalmente nos primeiros jogos aí do Kickoff, mas acabou não conseguindo desempenhar tanto, né, devido ao time também não ajudar bastante. Jonapi foi outro nome que surpreendeu, mas Valin, Net e Trent também ainda oscilaram bastante durante esses primeiros jogos em grande atuação. Aqui eu acho possível da gente entender que essa G2 talvez não seja um dos piores times do Américas, mas claro, ainda vai ficar um pouquinho longe ainda do que a gente espera para esse ano. Em quinto lugar nós temos a EG, que acabou disputando apenas 2 séries nesse kickoff diante da G2 e também da Loud. Vitória diante da G2 e classificação direto para as semifinais, mas derrota diante da Loud na semifinal por 2-1. Para mim, é um time que, sem a presença, obviamente, dos 4 campeões mundiais, fica a atenção muito em cima de Jalgmo e, claro, agora a sua atuação na nova função como duelista. A gente já viu já ele como Raze, foi absoluto no ano passado. Mas a questão é, será que ele conseguirá agora desempenhar, principalmente utilizando outros duelistas como a Jet, que é talvez seja um dos principais duelistas da Merpool do Valorant? A equipe teve um pouco de dificuldade na estreia diante da G2, até conseguiu se acertar e conseguiu vencer a Ascent diante da Loud, mas ainda a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, afinal, né, são 4 jogadores que não vinham tendo destaque no Tier 1 e agora terão essa grande chance de conseguir se provar. Mas a gente já viu um detalhe muito importante. Potter conseguia arrumar o time, principalmente nos seus pulses técnicos. Se a G2 chegou a estar vencendo essa EG por 8-1, 8-0 no primeiro mapa ainda, né, da estreia da equipe no kickoff, o pulse de Potter conseguiu mudar totalmente a postura da equipe. Boas leituras, boas execuções, e isso fez com que a G2 ainda acabasse sofrendo a derrota, né, na prorrogação. Então a EG passa para mim a ser um time que
pode conseguir se destacar, né? Ter ali também o mérito de trazer a Deadlock na Icebox, mas acho que precisa de um pouquinho mais de calma e também de entendimento de como essa equipe irá atuar. Será que sempre de alguém vai conseguir salvar ou terá algum outro jogador que também conseguirá puxar essa responsabilidade? Bom, diante da G2 a gente viu o Superman ter uma grande atuação, principalmente naquela Icebox, e conseguir chamar a atenção da equipe. Claro, ajuda muito num dia que outros jogadores não estarão tão on point assim. Então, é um time ainda pra gente ter cuidado, lógico, foram apenas 2 jogos e muita coisa ainda pode mudar, mas acho que dá pra gente ter um pouquinho mais de expectativa de que talvez a EG não vá repetir o mesmo resultado. Afinal, a gente nunca teve um bicampeão seguido do Champions. Mas que talvez essa equipe não possa ser tão boba assim quanto a gente espera. Chegando agora no nosso top 4, para mim entra aqui algumas das equipes, claro, que são as melhores do kickoff. E o MIBR, que para mim chegou a hora, talvez a gente começar um pouquinho mais sobre quem é esse MIBR. Eu vejo esse MIBR como um time de muita qualidade. Talvez agora, sem o Star Play, a equipe possa conseguir focar agora mais, principalmente no seu jogo coletivo, e que principalmente ainda repetiu bastante os mesmos erros que a gente viu no ano passado. Mas, por outro lado, parece que aquela névoa, aquilo tudo que pairava no time já nas últimas rodadas do Américas, não se repetirá nesse ano. FRZ tendo bons jogos, Magão também repetindo as boas atuações que fizeram ele ser contratado, assim também como o Jotinha, que conseguiu carregar em muitos jogos como a Raze. Claro, a Artezinha ainda teve a sua primeira experiência internacional, foram 5 jogos, não dá pra gente ter aí um pouquinho mais de expectativa quanto às atuações do MIBR, mas acho que dá pra gente esperar mais ainda deles do que foram ano passado. Como eu falei, é um time ainda que erra bastante, tem alguns problemas ainda de entendimento, de leitura, às vezes de querer buscar mais informação quando não precisa, afinal. Né? A gente viu até na própria série, diante da Sentinels e também diante da G2, o time tinha vantagem, o time conseguia buscar ali o 5v4, mas ainda queria um pouco mais, queria já afobar um pouco mais e buscar acelerar o round, o que acabou punindo bastante o MIBR. Ainda não é uma equipe que certamente que vai disputar títulos, mas acho que a gente pode ter algumas boas expectativas diante agora do time comandado tanto por BZK também como Frod. Chegando ao top 3 aqui, talvez a gente pode colocar uma barrinha do que vem para cima. Isso porque essa NRG, claro, a expectativa que se tinha nela era muito grande, é um time que em tese deveria amassar todo mundo, mas não foi bem assim o que aconteceu. Vitória tranquila diante de Fury e de Cloud9, claro, dos adversários bem abaixo, tanto, né, as vitórias acabaram sendo por 2-0, e nos playoffs, né, derrota para a Sentinels por 2-1. Na minha visão, Ethan ainda é o grande nome da equipe, enquanto Dimoan acabou devendo e muito. Ainda não foi o mesmo jogador que a gente viu na EG no ano passado. Claro, a mira ainda continua lá, mas parece que o time ainda não está totalmente entrosado a ponto dele conseguir se sentir confortável para fazer essa NRG conseguir girar melhor. Eu vejo ainda que Marvid, Crashes e Victor tiveram alguns poucos momentos de brilho, mas ainda essa NRG ainda fica um degrau abaixo também de Loud e também da Sentinels. Por falar na dupla que fez a grande final do Kickoff, eu coloco agora a Loud em segundo lugar. Para muitos, claro, foi o melhor time do campeonato, foi o time que conseguiu ter as vitórias, talvez não mais limpas, mas talvez as vitórias mais convincentes até aqui. Mudança de composição, retorno da Icebox e uma equipe que buscou provar principalmente de colocar bons agentes na mão dos seus melhores jogadores. Assim foi feito também com a Viper na mão de Les, que só atuou com a gente durante todo o kickoff, e também com o Brit na mão de Kalmanzi, fazendo ali uma troca de funções com o Sadak, que geralmente é o que carrega o agente, mas agora tentando trazer uma nova mudança para principalmente a nova mira. Para mim ainda é indiscutível que essa Loud vai brigar por todos os campeonatos e principalmente deve chegar como uma das grandes favoritas ao Masters de Madrid. Mas ainda acho que a gente precisa corrigir um pouquinho mais. Boa atuação diante das Sentinels na estreia do grupo, boa atuação também diante da Leviathan, claro, aí talvez com alguns probleminhas a mais, mas ainda foi um time que conseguiu ter boas atuações. Vitória até que tranquila diante da EG, mesmo ainda perdendo o mapa,
Agora na grande final não tem muito o que falar. Os dois primeiros mapas foram bem ruins, o time conseguiu reagir nos dois seguintes, ainda quase perdendo aquela split, mas conseguindo chegar a fazer 2 a 2. E agora no último mapa o time repetiu o que foi visto assim que começou o jogo. Os jogadores pareciam um pouco desligados, desatentos, evitavam às vezes olhar um lado e acabavam sendo mortos por causa disso. Então a gente viu uma Loud que foi muito punida. Talvez alguns espaços em composições que talvez poderiam ser aprimoradas, pensando talvez na alteração de um único agente, de uma race que fosse um pouquinho mais explosiva. Mas é claro, essa Loud ainda para mim é um time muito forte, é um time que vai ter a expectativa lá no alto e que Les agora pode talvez comandar essa equipe aí, principalmente em abates. Não é muita função dele, mas a gente conhece esse potencial e o melhor sentinela do mundo vem novamente para ser um dos grandes ataques todas as posições em 2024. E por último, a Sentinels, a grande campeã, claro, é o top 1, não poderia ser diferente desse Power Ranking. É o time campeão, é o time que mais disputou partidas nesse kickoff e claro, foi o time merecedor desse título. Agora sim, a Sentinels parece realmente um time do que foi em relação ao ano passado. Saci como iniciador teve grande impacto, principalmente quando decidiu fazer alteração em alguns mapas para Gecko. Zellsis também comprovou aquilo que o dono da Sentinels já tinha falado sobre o clima do time estar melhor. John Curie é um excelente GL e, claro, um excelente também sentinela. Além disso, Tens e Ziken voltaram às grandes atuações e principalmente o veterano Tens, que havia tido um 2023 muito abaixo, né? Muita gente começou a questionar qual seria o verdadeiro Tens que a gente veria nesse ano e se essa seria a última grande oportunidade dele em alto nível. Mas a verdade é, Tens se encontrou na posição de flex, principalmente atuando como homem, e o que permite que ele possa fazer jogadas mais agressivas. É um grande problema se essa Sentinels der efeito, claro, porque pode ser um time que vai brigar por todos os títulos. É muito forte, é impactante, é um time coordenado, é um time que sabe jogar coletivamente. Ainda falta arrumar algumas coisinhas, mas não me surpreenda se essa Sentinels acabar conquistando pelo menos mais um título ao longo dessa temporada. Mas agora, claro, eu quero ouvir de você o que você achou desse Power Rank. Então o Power Rank acabou ficando assim. Sentinels em primeiro, seguidas de Loud, NRG, MIBR, EG e G2, Leviathan, 100 Thieves, Cloud9, a Cru e por último a Fúria. De expectativa, claro, para melhorar o desempenho ainda para mim, acaba sendo Fúria e Leviathan, para mim, os grandes nomes ainda, né? As grandes decepções que foram nesse kickoff são equipes que eu acabo esperando um pouquinho mais para dar aquele passo adiante e, claro, não merecem as posições baixas que ficaram nesse Power Rank. Power Rank ainda volta em outras edições, principalmente quando acabar o Masters e também quando acabar a primeira parte do VCT Américas. Então, claro, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Tentei fazer ele um pouco mais dinâmico, um pouco mais solto, para ver também como que vocês avaliam isso, tá certo? Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo que ajuda bastante e compartilha nas redes sociais, manda para aquele seu amigo. Ah, uma coisinha agora também. Saiu mais uma edição do Acerto de Contas, um programa que a gente fala, né, um programa de áudio que a gente fala sobre a semana do competitivo. Então, se você vai ali treinar, se você vai lavar a louça, se você tá com aquele tempinho livre, coloca no seu Spotify também disponível no YouTube. Então, não deixe de escutar, vale muito a pena e também, claro, ajuda a gente, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.